Boa noite, pessoal. Meu nome é Rita de Cássia e eu vou continuar com as aulas de História Geral. Vou substituir a professora Fernanda e vou continuar com o assunto que ela já estava tratando. Ela já começou sobre a Alta Idade Média, já comentou sobre feudalismo, sobre o Império Bizantino e agora, continuando, eu vou fazer uma pequena introdução sobre a Baixa Idade Média e vou falar sobre as Cruzadas, que são temas muito importantes para os vestibulares, para o Enem, que são bastante cobrados porque tiveram uma relevância muito grande, tanto para a antiguidade quanto para os dias atuais. Conforme a gente for vendo nas aulas, eu vou explicando para vocês toda essa influência e como é que e por que é um assunto tão importante de ser tratado. Começando com a introdução da Baixa Idade Média, que foi o período do século XI ao século XV, que foi marcado por grandes transformações no feudalismo. As origens dessas mudanças vão estar no esgotamento da autossuficiência produtiva, que foi causado por vários fatores, entre eles o surto demográfico da Europa, que começou no século X e XI, porque a Europa, como vocês viram nas outras aulas, ela vivia em conflito e não tinha uma estabilidade. A partir do momento que esses conflitos diminuíram e a sociedade apresentou uma estabilidade com o seu modo econômico, o seu modo de vida feudal, a gente percebe que a população teve uma queda na mortalidade e um grande aumento no número de nascidos, né? E aí, por conta disso, a gente teve um surto demográfico muito descontrolado. Na Inglaterra, por exemplo, a população passou de 2 milhões no século XI para cerca de 5 milhões no início do século XIV. Ou seja, em 3 séculos, a gente tem mais que o dobro da quantidade de pessoas. Já nas áreas da Itália, o salto nesses 3 anos passou de 5 milhões para 10 milhões. E na França a população aumentou ainda mais, porque foi de 6 milhões a 15 milhões. Nesse pequeno intervalo de 3 séculos, o que trouxe várias consequências para o modelo que era o modelo feudal e que ele era muito controlado por essa pequena densidade demográfica que a Europa apresentava. E aí, a partir do momento desse surto desordenado, a gente vai ter grandes efeitos. A gente tem efeitos produtivos e sociais para a sociedade feudal, como o aumento das áreas cultivadas, porque precisavam produzir mais comida, a intensificação da circulação de produtos, em que a gente vai perceber que aumenta o comércio de grãos, ovos, aves, gados, peixes, enfim, desses produtos essenciais, que eles perdem a sua autossuficiência, porque o feudalismo ele é muito caracterizado por você produzir o que vai comer, produzir para os nobres, produzir para o clero, e aí quando a gente tem esse aumento demográfico, a gente precisa que haja comércio, porque a gente vai precisar de venda, porque as pessoas não estão mais conseguindo se autossuprir. Então a gente vai ter esse grande aumento na circulação de produtos. Além disso, o setor artesanal foi muito impactado, porque muitos deles já eram antigos na Alta Idade Média, servindo a nobreza e o alto clero, e aí eles ganham grande impulsão nesse momento. Os armeiros que vão trabalhar para os nobres guerreiros, produzindo armas para guerras, né? Os ourives, pintores e construtores que trabalhavam na edificação das catedrais e castelos, para o alto clero, para a nobreza. Aí, além disso, a gente percebe também que teve bastante inovação técnica para os trabalhos agrícolas, porque conforme a gente vai aumentando a densidade demográfica, a gente aumenta a demanda de alimentos, então a gente não vai mais dar conta de ter só o trabalho artesanal. E aí, por conta disso, a gente percebe que grandes inovações técnicas surgiram, que tem destaque nesse momento o início da utilização de arados de ferro, que são mais fortes e mais eficientes que os de madeira que eram utilizados até então. Eles ganham bastante força nesse período. Além disso, eles vão aperfeiçoar os moinhos hidráulicos para irrigar a plantação e aumentar mesmo a produção, porque a gente para de conseguir essa autossuficiência artesanal, né? Então a gente precisa
de uma ampliação, de uma melhora das técnicas. E aí, além dessas consequências, esse aumento populacional, aliado às elevadas taxações cobradas pelos senhores territoriais, vai trazer grandes mudanças para a população, porque a gente vê que nobres ficam sem terra, servos também, eles não são mais tão necessários, porque os senhores eles não estão conseguindo mais suprir a grande quantidade de servos. Então, alguns ficaram à mercê, foram marginalizados, ficaram sem, sem terra, sem onde morar, porque como os senhores não precisavam mais dos seus serviços, eles perdiam essa troca de alimento e moradia que eles tinham com os senhores, em troca dos seus serviços. Então, eles ficam à mercê, à margem da sociedade. Além disso, a gente percebe que muitos nobres também perderam suas terras, porque na época do feudalismo, a gente tinha a primogenitura que era o direito a terras só ao primogênito, ao nobre primogênito. Então, todos os outros, eles ficavam sem terra. E aí, nisso, eles vagavam pela Europa, porque os nobres, eles tinham treinamento de guerreiros, eles guerreavam. Então, com esse direito à primogenitura, eles vão acabar vagando pela Europa como cavalheiros andantes, ou seja, eles ofereciam o serviço deles de cavalheiros para outros nobres em troca de alimento e de moradia. Aí, nesse contexto todo, a gente percebe que a Europa não está mais dando conta de ficar com um pequeno espaço territorial. E aí é nisso que a gente começa grandes mudanças acerca da necessidade de expansão, porque a gente precisa que as pessoas, a gente precisa de mais espaço para plantação, a gente precisa de mais espaço para as pessoas poderem morar. É uma época muito rural, então a gente precisa muito de espaço para plantação, que era muito necessário para gerar economia, para sobrevivência. E aí com isso a gente chega à marcha para o leste, que era essa marcha para o oeste é uma expansão germânica em que os cavaleiros alemães, eles, sob o pretexto da propagação do cristianismo, dirigiam-se para o Oriente. O Oriente, que eu não sei se foi dito nas outras aulas, mas o Oriente ele estava totalmente dominado pelos árabes, pelos muçulmanos. Então, eles tinham conquistado esse espaço. A Península Ibérica toda pertencia agora ao Islã, pertencia a essa doutrina. Então a gente percebe que a Europa, que era cristã, majoritariamente cristã, tanto ortodoxa no Império Bizantino, quanto cristã tradicional, cristã romana nas outras regiões, como a França, a Itália, a gente percebe que eles têm um território muito pequeno, se comparado aos árabes que dominavam toda a Península Ibérica. Então a gente percebe que vai ter essa marcha para o leste em busca da reconquista cristã desses territórios que foram tomados pelos árabes, e aí a gente vai ter a tentativa de aumento assim, da doutrina, porque a gente vai precisar que a gente percebe aqui que eles desejam reconquistar esse território para atrair mais fiéis para a doutrina cristã, mas também, além disso, é pela questão econômica, pela questão de precisar de território para cultivo, porque a Europa teve um grande surto demográfico e seu pequeno território não estava dando conta. Então a gente precisava muito dessa marcha para o leste, que acabou indo para o Oriente. E aí com isso se iniciava o processo de expansão territorial e de riquezas para enfrentar os desafios desse grande surto demográfico que já foi citado. Aí com isso, com toda desculpa, acho que travou, mas continuando. Com isso, com todo esse surto demográfico, a expansão territorial ela foi muito necessária, a expansão de riquezas para enfrentar esse surto. Foi aí que a gente chegou a uma união, né, da igreja com o Império Bizantino,
para as cruzadas, que chegou, que aí a gente chega às cruzadas, que foram várias expedições, oficialmente foram 8 expedições contra os inimigos da cristandade, e que iam oferecer aos seus participantes bem materiais e a promessa de perdão dos pecados ou indulgência. Ou seja, eles iam lutar pelo seu território, pela sua doutrina cristã, com a promessa de perdão dos seus pecados. Ficou muito popular naquela época entre as pessoas a concepção de que era uma guerra santa e que os pecadores deveriam participar dessa atividade para vingar a honra de Cristo. A vitória militar traria o perdão e a glória. Por quê? Porque a gente tinha o islamismo tomando conta de toda a Península Ibérica, tomando conta de várias regiões territoriais. Então, as cruzadas se apoiaram muito na espiritualidade, em dizer que essa reconquista de território era reconquistar o território de Jesus, principalmente porque Jerusalém era uma área que estava pertencendo aos árabes nessa época, e é uma terra santa porque foi onde Jesus viveu. Então tinha tudo isso de importância. A desculpa, né, porque é o que parece, é o que os historiadores tratam, é que foi assim uma forma de maquiar o real intuito. Eles usavam essa questão muito religiosa cristã que predominava nessa época para poder, na verdade, ir atrás dos seus interesses territoriais, de expansão territorial e expansão econômica. Porque os guerreiros dessa época, eles possuíam terras. Eles possuíam terras porque os guerreiros dessa época eram os nobres. Como a gente já estudou no feudalismo, os nobres é que guerreavam, os nobres é que tinham acesso ao treinamento militar. Então, a gente percebe que como os nobres ficam sem terra e eles acabam virando cavaleiros andantes, isso influencia muito, muito as cruzadas. Enfim, os milhares de indivíduos, de alguma maneira excluídos da estrutura social feudal, foram essenciais na montagem dessa expedição. Como eu já tinha dito, os nobres que ficaram sem terras, mas que tinham treinamento militar, eles foram muito essenciais para essa montagem, nessa expedição, porque eles tinham a promessa de que eles teriam terras, caso as conquistassem, né? E também teriam o perdão dos seus pecados, o que era muito importante naquela época, porque era uma época totalmente dominada pela espiritualidade. Além disso, a gente também tinha muito interesse comercial, porque a gente percebe que os negociantes italianos, eles desejavam conquistar as vantagens do comércio de produtos orientais. E também aqui a gente tem um mapa que mostra como o mar Mediterrâneo, a gente ter o domínio do mar Mediterrâneo é importante para o comércio da época, porque o comércio, a exportação era toda feita através da via marítima, né? Então, assim, você ter o domínio do mar Mediterrâneo, desse canal, era muito importante. Então, tudo isso foi muito significativo para as cruzadas. Enfim, continuando, tiveram vários fatores, né? Em resumo, né? Os fatores que levaram às cruzadas foi essa necessidade de ampliar o cristianismo, porque a gente tinha um grande território que era ocupado pelos árabes, pelos muçulmanos, que não eram católicos no caso. E além disso, teve a questão da expansão comercial, com a grande produção dos feudos e um excedente de matérias-primas, porque com toda a tecnologia que foi aplicada anteriormente, que eu comentei com vocês, a gente vai ter uma grande expansão da produção, e aí a gente vai ter muito produto para poucas pessoas que poderiam comprar aquilo, porque como a gente viu no feudalismo, a gente vai ter a falta de mobilidade social.
Então os servos eles não tinham condições de comprar esse excedente que a gente observa nessa época do feudalismo. Então por isso essas trocas comerciais elas eram muito importantes. E aí com esse excedente de matéria-prima e alimentícia, a Itália se tornou o grande centro comercial do Ocidente, principalmente pela sua localização, como eu havia mostrado, é muito próxima ao mar Mediterrâneo. E aí a gente tem muito interesse em conquistar as terras do Oriente para poder aumentar o mercado consumidor e aumentar essas relações comerciais. E o outro fator que também é muito importante é a mobilidade social que ocorreu devido à mudança de sociedade. Em que, como eu tinha dito para vocês, o feudalismo ele impedia essa mobilidade social. Mas como os camponeses eles estavam sendo expulsos das terras dos nobres porque os nobres não precisavam mais dos seus serviços, eles foram criando a própria forma de sobrevivência, a própria forma de comércio. Então a gente tem essa troca de papel social, né? Então o comércio estava cada vez mais lucrativo, mais necessário. Em continuidade ao que eu estava dizendo, agora é que a gente já sabe os motivos das cruzadas, que, como eu já disse em resumo, né, seria essa expansão comercial, essa expansão do cristianismo, essa necessidade mesmo de território e economia, que foram aliadas à grande devoção e ao grande domínio da igreja nessa época. Então, as cruzadas foram apoiadas pelo Papa, foram apoiadas pelo Império, e após o discurso do Papa Urbano II, muitas pessoas ficaram fervorosas e a camada popular decidiu partir sem a supervisão do papado. E aí a gente vai ter a primeira cruzada que não era oficial, então foi antes dessa primeira cruzada que está descrita aqui, é a cruzada popular, que foram grupos de camponeses, maltrapilhos que tiveram dificuldades passando fome e por isso eles foram em busca de territórios, mas sem o apoio da igreja, sem o apoio do império. E aí a cruzada, que também ficou conhecida, além de cruzada popular, ficou conhecida como cruzada dos mendigos, porque eles não tinham teto, eles não tinham lar. E aí por isso era uma cruzada popular. Enfim, que não deu certo porque eles não tinham apoio de ninguém, eles não tinham guerreiros, eles não tinham armas, e como os territórios estavam dominados pelos muçulmanos, que eram muito bem organizados, que tinham armas e tudo mais, foi uma expedição falha, mas que movimentou e incentivou o início das cruzadas que foram apoiadas pela igreja e pelo Império Bizantino. Então aí sim a gente começa as cruzadas oficialmente. A gente vai ter a primeira cruzada, que foi de 1096 a 1099, que era denominada Cruzada dos Nobres, porque era organizada por esses nobres, que foram soldados e saíram de Constantinopla, que era a sede do Império Bizantino, e aí tinha essa parceria entre o Império Bizantino e a igreja, porque a igreja prometeu que quando conquistasse essas terras, né, dividiria essas terras com o Império Bizantino. Enfim,
O objetivo dessa primeira cruzada era alcançar Jerusalém, porque Jerusalém, como já foi dito, estava sob domínio dos muçulmanos. Jerusalém é uma terra santa tanto para os muçulmanos quanto para os cristãos católicos ortodoxos do Império Bizantino, quanto para os cristãos católicos romanos. Então tinha um interesse dessas três religiões nesse mesmo território, porque por ser um território sagrado, como a gente já viu várias vezes, Jerusalém seria o território que foi povoado, né, que foi habitado por Jesus. Então essa primeira cruzada, ela foi uma união entre a Igreja Católica Ortodoxa, que tinha sede em Constantinopla, do Império Bizantino, e foi apoiada pelo papado da Igreja Católica Romana, além dos exércitos franceses. Aí, como a gente tinha os nobres, que eram os cavaleiros andantes, o exército francês, essa primeira cruzada, ela foi bem sucedida. Eles chegaram a conquistar toda Jerusalém, e todas as suas cidades à volta, porque como mostra aqui no mapa, o caminho saindo de Constantinopla e indo para Jerusalém, ele possuía várias pequenas cidadezinhas que também estavam sob domínio muçulmano e também foram reconquistadas pelos cristãos, por esses nobres, nessa primeira cruzada, que foi a Cruzada dos Nobres. Além disso, essa parceria não deu certo entre o Império Bizantino e a Igreja, porque a Igreja não cumpriu com a sua parte. Quando tomou conta de Jerusalém, eles não dividiram suas terras com os bizantinos. E aí nisso a gente vai ter conflitos e confusões internas que vão acabar enfraquecendo essa organização. Aqui eu deixei a primeira, a terceira e a quarta cruzada, que foram muito importantes, mas eu vou falar um pouco também sobre as cruzadas que a gente teve nesse meio tempo, né? A gente vai ter, depois da primeira cruzada, a gente tem a segunda cruzada, que é a defesa dos muçulmanos, porque a gente percebe que a gente teve a primeira cruzada em que os nobres conseguem conquistar Jerusalém, mas os muçulmanos, como uma população muito grande, uma população muito devota, eles não deixaram barato, então eles foram atrás de recuperar Jerusalém. E aí eles recuperam, os muçulmanos eles ganham Jerusalém de novo e eles entregam para o sultão Saladino, que era um importante líder do muçulmano na época. Essa história a gente pode ver no filme que se chama Cruzadas, e eu recomendo que vocês assistam filmes, porque a aula às vezes fica um pouco maçante, então seria interessante ver o filme, que é o filme Cruzadas. Enfim, os cristãos então eles perdem de novo Jerusalém, e com essa segunda cruzada a gente não vai ter só essa derrota, porque realmente é uma grande derrota perder Jerusalém para os muçulmanos novamente, mas os cristãos conseguem recuperar aqui o território de Lisboa, que também estava sendo controlado pelos muçulmanos. Aqui o território de Lisboa, que pode ser mostrado para vocês. Então a gente percebe que aqui em Jerusalém, nesse domínio das redondezas de Jerusalém, os cristãos perdem, mas eles conseguem recuperar esse território de Lisboa, que é o território de Portugal atualmente, né? Que pertencia aos mouros, aos muçulmanos. E essa conquista foi do infante Dom Afonso Henriques. Ou seja, eles expulsaram os árabes da Península Ibérica, o que foi uma grande conquista, apesar da perca de Jerusalém. E Jerusalém era uma cidade muito importante. Ou seja, por toda essa importância de Jerusalém, as cruzadas continuaram. E aí a gente tem a terceira cruzada, que é essa tentativa de reconquista de Jerusalém. Então a gente percebe que a primeira cruzada, os cristãos conseguem reconquistar Jerusalém. A segunda cruzada, os cristãos
perdem Jerusalém novamente. E a Terceira Cruzada é uma retentativa de conquistar Jerusalém novamente. E ela foi conhecida como a Cruzada dos Reis, porque foi devido, né, à participação dos monarcas. Ela realmente foi uma cruzada liderada por reis e em que eles participaram ativamente. Tanto é que o rei Felipe Augusto da França e o rei do Sacro Império Romano, Frederico Barba-Roxa, eles morreram em batalha. E aí a gente vai ter só a sobrevivência do Ricardo Coração de Leão. Eles não atingiram o objetivo deles, ou seja, eles não reconquistaram Jerusalém por vários motivos, entre eles está o fato de que nesse trajeto até Jerusalém, aqui, a Terceira Cruzada, nesse trajeto todo até Jerusalém, eles foram conquistando várias cidadezinhas. E aí o exército foi ficando desgastado. Quando chegou em Jerusalém, eles não tinham mais forças para lutar contra os muçulmanos. Mas os muçulmanos se deram conta de que eles eram fortes. Então, eles acabaram assumindo um acordo diplomático, porque a gente percebe que eles eram fortes, mas não o suficiente para derrotar os muçulmanos em Jerusalém, mas eles poderiam voltar a tentar novamente. Então os muçulmanos foram espertos em estabelecer um acordo diplomático, ou seja, Jerusalém continuou sob domínio do Islã, mas em algumas datas específicas possibilitou as peregrinações, porque era o que importava. O que importava era que Jerusalém era uma terra santa, então o que importava eram essas peregrinações religiosas. Então aí a gente tem um acordo entre o Islã e os cristãos, e aí fica nesse quesito religioso, as cruzadas já tinham atingido seu objetivo, porque já poderiam ir a Jerusalém, já poderiam fazer suas peregrinações, já poderiam passar por ali. Então a questão religiosa já estava resolvida, o que nos mostra que a cruzada não tinha interesse apenas religioso, como antes era dito, tinha muito interesse econômico e territorial também. Bem, então continuando, a gente tem a primeira cruzada, tem a segunda cruzada, a terceira cruzada, em que, em termos religiosos, atingiu seu objetivo. Então, por isso que agora vira uma questão exclusivamente territorial e econômica, a gente vai ter a quarta cruzada, que é uma cruzada única e exclusivamente comercial, que foi liderada por comerciantes de Veneza. E ela é a primeira cruzada em que os cristãos, os católicos, eles vão ter confrontos entre si, porque aí começa a luta, né, pela dominação comercial. Então a gente vê uma disputa entre comerciantes de Veneza e uma disputa contra os comerciantes do Império Bizantino localizados em Constantinopla. E aí eles derrubam Constantinopla. Esses comerciantes italianos, eles derrubam Constantinopla, que acaba sendo saqueada. Desculpa. Onde os cristãos vão lutar entre si. Veneza financia essa cruzada em troca de dinheiro e conquista territorial e consegue essa conquista territorial. E Constantinopla é atacada por esses venezianos e saqueada. E só depois de 57 anos, né, que o Império Bizantino consegue se restabelecer depois dessa cruzada que foi bastante avassaladora para Constantinopla. Aí, continuando, só um minuto. Como eu já tinha dito, o misticismo e a espiritualidade que eram impregnados na época, eles são muito visíveis na Cruzada das Crianças.
que era organizada na base da crença de que somente os puros e inocentes poderiam libertar Jerusalém. Foi um movimento iniciado por um jovem alemão que demonstrou fé e os espíritos da cruzada ainda muito vivos. Então, devido a esse surto populacional, que já foi dito anteriormente, a gente tinha muitas crianças e muitos jovens camponeses. E eles partiram em direção ao Oriente para tentar reconquistar Jerusalém, para tentar libertar Jerusalém dos malefícios dos árabes. Só que eles falham, e aí, porque eles eram desorganizados, porque eles não tinham capacidade de lutar, porque eram crianças, né? Então, foi uma tentativa falha em que muitos morreram, e quem não morreu acabou se tornando escravo. Continuando, a gente vai ter, como eu tinha dito, são 8 cruzadas, aqui, mas são as 8 cruzadas, e aí a quinta cruzada, ela consistiu em apenas 2 anos e não contou com o apoio dos franceses. Tinha como plano invadir o Egito, que era o território muçulmano mais poderoso, então era o maior poder dos muçulmanos. Eles chegaram a conquistar uma cidade muito importante para a quinta cruzada. Ela tá aqui, ela conquista apenas Damieta, mas se encerra por aí, não tem maiores conquistas além disso, por isso ela nem é tão citada. Aí já a sexta cruzada A sexta cruzada também era uma necessidade em torno de Jerusalém, mas também não é muito mencionado porque não trouxe grandes efeitos. Bem, em resumo, porque aqui eu coloquei a primeira, terceira e quarta cruzada porque elas são muito importantes. A segunda cruzada também é muito importante, mas a partir disso a gente vai ver que a sexta, a sétima e a oitava cruzada eram tentativas falhas de recuperar Jerusalém, eram tentativas falhas de recuperar esse território para poder haver o comércio, mas foram falhas, não trouxeram grande relevância para a história. E para concluir, né, as cruzadas, vamos fazer um breve resumo, porque eu falei bastante e é muito importante que fique bem claro na nossa cabeça como um mapa mental. Essa primeira cruzada, ela é a primeira cruzada oficial, mas anteriormente a ela, a gente tem a cruzada popular ou cruzada dos mendigos, que foi organizada pelos camponeses que ficavam à mercê, que estavam sem alimento, sem estrutura, e aí eles partiram para cima dos muçulmanos e dos árabes em busca de território, em busca de melhoria de vida, mas eles falharam porque eles não tinham apoio do papado, eles não tinham apoio do Império Bizantino, então não era considerada uma cruzada oficial, mas impulsionou essa vontade da igreja, essa vontade do Império Bizantino de ir atrás de mais território. E deu origem à primeira cruzada oficial, que foi a Cruzada dos Nobres, e era apoiada pela igreja, pelo Papa Urbano II e pelo Império Bizantino. Era uma junção, era uma união entre o Império Bizantino, que era católico ortodoxo, e o Papa Urbano II, que era católico romano, para reconquistar Jerusalém, a Terra Santa, que estava sob o domínio dos muçulmanos. Essa primeira cruzada dos nobres, ela foi muito importante, ela foi bem sucedida, eles conseguiram reconquistar Jerusalém, mas como a Igreja Católica Romana não dividiu seu território com o Império Bizantino como esperado, trouxe algumas consequências negativas para a organização deles, o que favoreceu a Segunda Cruzada, que foi a resposta dos muçulmanos
E nessa resposta, eles conseguiram recuperar Jerusalém. E com essa recuperação de Jerusalém pelos muçulmanos, a gente teve a Terceira Cruzada, que era conhecida como a Cruzada dos Reis, porque foi muito essencial a participação dos monarcas da Inglaterra, da França e do Sacro Império Romano. Ou seja, a gente teve essa Terceira Cruzada como uma resposta aos muçulmanos. Essa Terceira Cruzada, ela foi um pouco falha, porque ela não atingiu seu objetivo militar principal, que era a reconquista de Jerusalém, mas ela também foi muito proveitosa, porque com ela a gente percebe que teve a recuperação da região ali de Portugal, teve um acordo diplomático em que foi liberada a peregrinação em Jerusalém, então a parte cristã, a parte religiosa foi atingida, o objetivo foi atingido. Jerusalém ficou aberta à peregrinação de cristãos, ainda sob o domínio muçulmano. E isso tem influência até os dias atuais, porque Jerusalém é uma cidade internacional, uma cidade que abrange todas essas religiões. Então, ainda até os dias de hoje, há muito conflito, porque, por exemplo, no começo... Desculpa, travou aqui. Enfim, no começo do governo Bolsonaro, ele tinha a proposta de mudar a embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém. Só que Jerusalém não pode ser uma capital política, porque se ela pegar esse objetivo de capital política de Israel, ela se torna a capital de um país que é judaico. E isso é um desrespeito às outras religiões que convivem ali. Então, Jerusalém é uma cidade internacional até os dias de hoje. E isso é uma consequência direta da cruzada, porque teve esse acordo diplomático das religiões coexistindo na Terra Santa, porque é importante demais para todas essas religiões, de formas diferentes, mas muito importante para todas essas religiões. E também a Quarta Cruzada, que é muito importante, porque a partir do momento que a Terceira Cruzada já atingiu seu objetivo religioso, a Quarta Cruzada é a primeira cruzada que é apenas comercial e é a primeira cruzada em que há conflito interno entre os cristãos. Os comerciantes de Veneza ganham e derrubam Constantinopla, ou seja, a Itália começa a ter o domínio de toda aquela área do mar Mediterrâneo. E aí, com tudo isso, a gente vai chegar a algumas conclusões. As conclusões que a gente chega após todas essas expedições cruzadistas, após todos esses embates, né? As conclusões disso tudo, que são muito importantes, é que as expedições cruzadistas, elas não conseguiram resolver totalmente as dificuldades europeias decorrentes do aumento populacional. Elas não conseguiram atingir o objetivo de ambição por novas terras e a necessidade de aprimorar a produtividade agrícola para alimentar essa população crescente. Muitos dos nobres eles vão empobrecer com essas cruzadas, e o que acaba enfraquecendo eles e fortalecendo os governantes. Os nobres vão perder bastante terra, bastante recurso, porque eles investiram muito nessas cruzadas, e as cruzadas acabaram sendo conflitos, e qualquer conflito tem grandes consequências, tanto para o lado vencedor quanto para o lado perdedor. O espírito dessas expedições foi uma importante motivação para a reconquista cristã da Península Ibérica. Como eu havia dito, a Península Ibérica ela estava sob domínio muçulmano, sob domínio dos árabes, e as cruzadas foram importantes para uma grande reconquista desse território de fiéis, de domínio cristão e de levar a doutrina cristã a mais pessoas. E além disso, porque as cruzadas não conseguiram resolver totalmente a dificuldade europeia
com o aumento populacional, não conseguiu suprir essa necessidade de nova terra, de novas terras, de produtividade agrícola, houve a necessidade das grandes navegações. Portugal e Espanha não tinham uma relação tão boa com a Itália, e aí que dominava o mar Mediterrâneo, como eu já havia dito. Então aqui eles precisavam de uma mudança na sua rota comercial. Eles precisavam de uma rota comercial que chegasse até as Índias, que tivesse essa troca comercial sem passar pelo mar Mediterrâneo, que era de domínio italiano. E com isso, houveram as grandes navegações que levaram até a América, que chegou ao descobrimento do Brasil e a toda a descoberta da América. Essa necessidade essa necessidade territorial, essa necessidade de produtividade agrícola levou às grandes navegações que levaram à América. É tudo muito conectado, então é muito importante que a gente entenda esse raciocínio, como é que uma coisa acabou levando a outra. Então, enfim, foi muito importante. Também foi muito importante para que as religiões pudessem coexistir, porque tinha muita guerra entre os muçulmanos e os cristãos, e quando a gente vê que Jerusalém, a Terra Santa, ela começou a ser permitida para peregrinações tão importantes para os cristãos, mesmo tendo domínio muçulmano, a gente percebe que há mais tolerância entre essas religiões. Então, é basicamente isso. O que eu tinha de mais importante para dizer nessa aula, que eu espero que vocês tenham entendido, foi minha primeira aula, então eu ainda estou tentando pegar o fio da meada e aprender como falar sozinho pro computador. Só que eu espero que vocês tenham entendido como as cruzadas foram importantes, como a gente chegou às cruzadas. A gente chegou às cruzadas porque a Europa estava passando por grandes mudanças. A Europa teve um surto demográfico descontrolado, e nisso, com muita gente, a gente precisa de mais alimento, a gente precisa de mais condições de moradia, o que enfraqueceu o sistema feudal. E além dessa questão comercial, a gente tinha bastante a questão religiosa, porque a Europa era cristã e a gente tinha a Península Ibérica, uma grande parte territorial dominada por muçulmanos. Então as cruzadas, elas ligaram essa parte religiosa com a parte comercial. As cruzadas atingiram bastante seu objetivo em retomar territórios da Península Ibérica, atingiram seu objetivo em poderem ter acesso a Jerusalém, só que não atingiu completamente seu objetivo em resolver as dificuldades europeias sobre o aumento populacional. Eles ainda precisavam de mais território, e essa necessidade de mais território, essa necessidade de produtividade agrícola e essa população que não parava de crescer levou às grandes navegações, levou à América. Tudo isso é muito importante que a gente entenda. É muito importante estar bem claro na cabeça de vocês como as cruzadas foram importantes para o enfraquecimento do feudalismo, para a ampliação do cristianismo e para as grandes navegações, para a descoberta do nosso país, para o Brasil ter sido descoberto por Portugal, porque Portugal e Espanha necessitavam de novas rotas comerciais e aí acabaram encontrando a América. E, enfim, depois disso a gente vai ter o renascimento comercial, a gente vai ter a peste negra, que vai dar uma melhorada nesse surto demográfico, mas tudo isso eu vou falar na próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco o que eu quis dizer. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, meu contato tá no grupo do cursinho. Bem, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem me perguntar. Eu deixei os slides com bastante texto para vocês poderem se
guiar por ele para poder estudar. E é isso. É importante que a gente entenda as cruzadas nessa questão do que originou elas e quais foram as principais consequências dela religiosas e territoriais e econômicas, né, para a Europa e para o mundo inteiro, porque a gente tem consequências dela tanto naquela época quanto atualmente, né. Então é isso. Boa noite, bom final de semana. Muito obrigada para quem viu até aqui. Façam bastante exercício, porque é o que ajuda a gente, né? O que vai realmente fixar o conteúdo, sabe? Ver se a gente entendeu bem, são os exercícios. Por hoje é só. Muito obrigada e boa noite. Qualquer dúvida é só chamar.